Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Homem invade apartamento de casal de médicos em Vitória e é morto pelo dono do imóvel. Empresário é indiciado por espalhar vídeo pelas redes sociais com fake news sobre a Covid-19. Sindicato dos bares e restaurantes consegue eliminar na justiça para a abertura dos estabelecimentos na capital. Prefeitura usa solução com cloro para limpar as ruas de Vila Velha e proteger a população do coronavírus. Incêndio em Parque de Fradinhos assusta os moradores de Vitória. Com a proibição das feiras livres por causa da pandemia do coronavírus, pequenos agricultores buscam alternativas para manter as vendas. E em tempos de quarentena, Maestro apresenta uma serenata para vizinhos da janela do prédio, aqui na capital. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira? A partir de agora, no Link Espírito Santo. O empresário aqui de Vitória se complicou com a polícia depois de divulgar vídeos nas redes sociais dizendo que estava com coronavírus. Os vídeos rapidamente viralizaram, levando medo para a população da capital. Além de ser indiciado, o empresário ainda pode ter de pagar multa. O vídeo foi gravado no dia 19 de março. Na gravação, o empresário Rony Jesus, de 38 anos, relata os sintomas que estava sentindo e afirma estar com coronavírus. Tô com dor no peito, tô com falta de ar ainda. Passei 2 dias na UTI. Entrei no oxigênio, tomei remédios, exames. Tô com medo de morrer até agora. O empresário afirma que o sistema de saúde poderia entrar em colapso e que usaria armas para se defender. A máquina vai parar. E se a máquina parar por muito tempo, cara, não vai conseguir reverter, não. Fiquem com Deus todo mundo. O recado de paz está aqui. Graças a Deus eu sou atirador esportivo, tenho armas. Muita gente não vai ter para se proteger. Esse é o remédio. Deixa eu ver se dá para vocês verem. O vídeo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção da polícia. Chegou até nosso conhecimento esse vídeo que estava circulando nas redes sociais. Inclusive eu recebi esse vídeo também na minha residência. No primeiro momento até me comovi com o vídeo da pessoa, mas depois a gente tomou conhecimento que aquilo não era verdade. A pessoa fez um vídeo causando um alarme, um pânico, um tumulto. O vídeo viralizou. Eu recebi de outras pessoas perguntando se aquele vídeo era verdadeiro, até porque eu atuo na delegacia com atribuição para tratar esses assuntos. E se comprovou que ele não estava com coronavírus, o Covid-19. O empresário ficou internado por 2 dias na unidade de terapia intensiva aqui deste hospital particular de Vitória. O material para diagnóstico da Covid-19 foi colhido e encaminhado para a Secretaria Estadual de Saúde. O resultado, na verdade, apontou que o paciente estava com síndrome respiratória aguda grave. Após receber o diagnóstico, o empresário gravou este outro vídeo. Agora estou mostrando. O meu resultado deu negativo, que bom, eu queria agradecer, dar um abraço aí em quem fez meu exame, queria dar um beijo nessa pessoa, então é sinal de que eu posso tirar minha máscara, né? Mostra aí a tela, por favor. Falando aqui, ó, que estão tentando entrar em contato desde cedo com a gente, ninguém ligou pra gente, a gente entrou em contato e falaram que não tinha nem previsão pra ter ligando, tem uma semana, domingo, falaram que o meu resultado ia sair na segunda, porque é caso grave que eu tava na UTI, não saiu. Depois falaram que era 2 dias, 2 dias não saiu. Depois falaram que era no quarto dia não saiu. Aí estamos ligando, eles falaram que o resultado sairia na semana que vem. Pelo boato e por alarmar a população, a Justiça pode aplicar multa de até 5 salários mínimos. Isso daí vira um alerta para as pessoas ao fazerem divulgações de materiais nas redes sociais. É uma pena de 15 a 6 meses ou multa, uma multa que pode até ter um valor elevado, considerando a forma como foi difundida esse conteúdo, mas o que vale é isso, alertar a sociedade, alertar a população de que essas condutas são passíveis de crime. Cuidado com o que é publicado em rede social. Um desabafo pode estar ali inserido num tipo penal previsto e a pessoa vai responder, fora outras complicações que ela pode ter. Às vezes um processo civil ela pode receber, um processo administrativo na
sua empresa, ela pode receber. Então, todas essas condutas cabem punições. Toda aquela pessoa que tiver com a intenção de praticar esse tipo de comportamento, não só utilizando-se de vídeo, mas como também páginas, né, sites, será investigado e, se estiver fazendo de forma errada, será punido severamente. Em nota, o advogado do empresário Rony Norte disse que ele ainda não foi chamado pela polícia para prestar esclarecimentos. A defesa afirma ainda que nunca foi dito por Rony que ele estava com coronavírus, mas que estava com alguma doença que desconhecia e que as informações não eram prestadas adequadamente. E que a Defesa Civil pode ter tido acesso ao resultado do exame do empresário por meio de um vazamento de dados, o que seria crime e exigiria apuração. O Sindicato dos Bares e Restaurantes conseguiu na Justiça uma liminar para que os estabelecimentos em Vitória voltem a funcionar, derrubando um decreto municipal. Quem tem as informações pra gente é a Anne Comete. Isso mesmo, Adriana e Fabiano. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente do Sindibares, o Rodrigo Vervloer. Rodrigo, esclarece pra gente, então, já tinha uma decisão do governo estadual que determinava essa abertura e agora vocês entraram com uma liminar contra uma decisão da Prefeitura de Vitória, foi isso? Na verdade, já existia um decreto estadual que limita o horário de funcionamento de bares e restaurantes até às 16 horas. Então, o nosso pedido da Justiça foi exatamente para que o Vitória também pudesse obedecer esse estadual, visto que a Prefeitura tinha limitado o funcionamento geral de bares e restaurantes. Então, agora, todos os bares e restaurantes, inclusive de Vitória, estão seguindo esse decreto estadual que limita o funcionamento ao público até às 16, sem nenhuma restrição para delivery e takeaway, que é buscar no estabelecimento. Rodrigo, essa decisão, então, é para o salão do estabelecimento, para as pessoas que vão consumir no local e, mesmo assim, tem que respeitar a distância de segurança, é isso mesmo? Exatamente. Isso é para atendimento ao público, para as pessoas que vão frequentar os restaurantes. E, nesse momento, é até importante a gente colocar que restaurantes, bares e restaurantes já seguem normas de higiene muito rígidas, sanitárias, enfim, procedimento de alimentos. Então, assim, nós ainda reforçamos essas regras, ainda orientamos os bares e restaurantes a fazer o afastamento das mesas umas das outras. Os clientes e colaboradores podem ficar totalmente despreocupados que o ambiente de bar e restaurante é um ambiente de extrema segurança. Então, o Sindibares não acredita que vai haver uma grande transmissão ou grande problema por causa dessa nova decisão, não? Não há menor risco. Como eu falei, a gente segue normas sanitárias de extremo rigor. Há uma orientação, inclusive, de reforçar essas normas e outros cuidados, que é o afastamento, ofertar o álcool em gel para os funcionários e clientes. Então, as pessoas podem ficar despreocupadas, inclusive no delivery e no takeaway, que é buscar no restaurante. A comida está em total segurança com as normas sanitárias, não há a menor possibilidade de contágio. Então, há previsão de que, mesmo com essa abertura, continuem o serviço de takeaway e delivery, é isso? Exatamente. Takeaway e delivery não há qualquer restrição de horário e estão totalmente seguindo as normas sanitárias, não há a menor razão de se preocupar, podem ficar tranquilos e usar os serviços dos estabelecimentos capixabas. Rodrigo, então você já tem uma estimativa de mais ou menos quanto vocês já tiveram de prejuízo nesse período que os bares e restaurantes ficaram com salões fechados por conta da decisão da Prefeitura de Vitória? Olha, então, a gente estima que a diminuição do movimento ela chega a 60%. É bastante, desde o início das restrições, as pessoas estão tentando lidar com essa diminuição, mas realmente está complicado de manter esse tipo de operação. Possivelmente, se isso continuar, grande parte das empresas vão quebrar, não voltam a abrir suas portas. Já há uma estimativa das demissões que foram feitas nesse período? Quantos demitidos nos bares houve, se é que houve demitidos, né? Na verdade, a gente estima que tenha havido um número de desligamentos em torno de 15% dos empregados do setor. Esse número ainda é tímido porque a gente está aguardando as medidas de auxílio, né, tanto do governo estadual, quanto federal, quanto municipal. E também da medida provisória que está por vir aí, tratando das relações de trabalho e outros assuntos que é pertinente à pequena empresa. Rodrigo, vocês têm a expectativa, então, de que essas medidas reduzam tanto o prejuízo de vocês quanto as demissões, né, possivelmente, que viriam aí, né? Nós estamos nessa esperança. Nossos pleitos foram nesse sentido. Nós estamos na esperança de que venha
uma coisa para tentar auxiliar, visto que no nosso setor 80% é formado de micro e pequenas empresas, empresas familiares que precisam dessa ajuda nesse momento tão calamitoso. Então fala pra gente, a partir de amanhã os restaurantes de Vitória já vão poder funcionar, a partir de hoje já passaram a funcionar nesse novo horário e a partir de amanhã fala um pouco pra gente como que vai ser o horário, essas novas decisões. Então, na verdade agora Vitória segue também, como o resto do estado, o decreto estadual que permite o funcionamento normal até às 16 horas, 4 da tarde e sem qualquer restrição de horário para delivery e takeaway. Rodrigo, muito obrigada então pela entrevista. Eu conversei com o presidente do Sindbares, o Rodrigo Vervloet, que falou pra gente sobre essa nova decisão da Justiça que permitiu a abertura de bares e restaurantes em Vitória todos os dias até às 4 horas da tarde, com atendimento no salão, claro, respeitando a distância segura, fornecendo álcool gel para os clientes e os serviços de delivery e entrega e takeaway, né, que é pegar a comida no restaurante e levar para casa, também continua funcionando normalmente. Volto com vocês aí no estúdio. Bom, a Prefeitura de Vitória disse que irá adequar o decreto municipal à decisão da Justiça. A Prefeitura sugere ainda que os proprietários de bares e restaurantes evitem aglomerações nos estabelecimentos e orienta que realizem serviços de entrega em domicílio e vendas no balcão. A seguir aqui no link, a Prefeitura de Vila Velha usa solução com cloro para limpar os pontos com maior aglomeração de pessoas lá na cidade. E ainda com a proibição das feiras livres por causa da pandemia de coronavírus, pequenos agricultores buscam alternativas para manter as vendas. Nós estamos de volta com o link agora com uma informação que está sendo divulgada pela imprensa aqui no Brasil e também pela imprensa nacional e internacional, uma informação bastante preocupante. Os Estados Unidos acabam de superar a China e a Itália em casos de Covid-19. Os Estados Unidos registraram até agora 82.404 casos da doença. Na China foram 81.782 casos e na Itália 80.589. Claro que nos Estados Unidos o número de mortos ainda é bem menor, mas só nas últimas 24 horas, 237 pessoas morreram nos Estados Unidos por causa da Covid-19. Numa comparação aqui com o Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem hoje 2.915 casos confirmados da doença e 77 mortes. Então, uma informação extremamente preocupante. O presidente Donald Trump já voltou atrás em algumas decisões que ele havia tomado, como, por exemplo, suspender a quarentena nos próximos dias. Ele disse que isso não vai acontecer mais e os Estados Unidos está preparando aí o maior pacote de ajuda da história do país para enfrentar a Covid-19. Aí o mundo enfrentando essa doença, esse vírus tão sério. Bom, a Prefeitura de Vila Velha está realizando a limpeza dos pontos com maior aglomeração de pessoas para evitar a disseminação da Covid-19. Uma solução de cloro e água ajuda nesse trabalho. A cidade é a que registra o maior número de casos até agora aqui no estado. São 17 no total. Usando equipamentos de proteção individual, as equipes borrifam uma solução de água e cloro. O trabalho é uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Hoje pela manhã, o produto foi aplicado em diversos bairros de Vila Velha. Nesta escola em Santa Rita, atenção total. Cada pedacinho da calçada e do piso do colégio foram higienizados. O trabalho de higienização das ruas começou ontem, nos locais de vacinação. Como as doses da vacina da gripe esgotaram aqui no município, então a equipe partiu para outras áreas. Ao todo, serão 23 que vão receber essa solução de água e cloro. Nos locais de maior concentração de pessoas, nós estamos fazendo a higienização com 1% de cloro misturado na água, né? E com isso a gente está tendo um resultado muito bom.
porque nesses locais onde que a gente está fazendo a higienização não tem sido constatado caso de coronavírus. O subsecretário destacou que o trabalho acontecerá por tempo indeterminado. De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, se a Secretaria de Saúde nos informar que um bairro como Cristóvão Colombo está com maior infestação desse vírus, a gente vai para aquele bairro para poder fazer a limpeza com a borrifação de cloro. Ele disse ainda que a população pode usar a solução em casa para se prevenir contra o coronavírus. A gente está alertando a população, está indicando para que em suas casas eles diluam uma colher de sopa de água sanitária, que já é mais fraco do que o cloro, né, para que possa fazer a higienização dos alimentos que trazem do supermercado. Ou seja, você trouxe uma fruta do supermercado, você pega, coloca em 1 litro de água, uma colher de água sanitária e depois lava com água corrente e guarda em sua geladeira. Bom, com a proibição das feiras livres por causa da pandemia de coronavírus, os pequenos agricultores estão buscando alternativas para manter as vendas e não perder a produção. A internet e as redes sociais têm sido importantes aliadas. Quem mostra pra gente é a Anne Comete. A dona Miriam estava acostumada a ir à feira toda semana, mas com a proibição, dessa vez a compra foi diferente. Ela encomendou os produtos direto com o agricultor. Por segurança deles também, eles estão só entregando. A gente faz a encomenda até segunda-feira e eles na quarta-feira entregam. Então, pela comodidade, né? Eu moro aqui em frente, aí eu não deixo de vir. A Prefeitura de Vitória proibiu a realização de feiras no município por conta da pandemia do coronavírus, para evitar a aglomeração de pessoas. E desde então, os agricultores precisam se adaptar para continuar vendendo e fornecendo alimento de qualidade para a população. O Paulo vem de Santa Leopoldina e traz produtos fresquinhos para entregar em Vitória e Vila Velha. A mudança não foi fácil. Para a gente foi muito complicado, né? Porque muitas de nós não têm acesso à internet, né? Alguns produtores não têm, a gente teve que se reunir, né? O grupo todo para poder... Para quem tem acesso, né? E quem não tem, né? A gente disponibilizou todos os produtos num grupo de WhatsApp, né? Que a gente está montando. Ainda está um processo de montagem, né? E não é só ele. O grupo é de 5 famílias que produzem orgânicos e se unem para não deixar os moradores da cidade sem alimentos. A gente lança na lista 300 pés de alface, né? Isso é dividido em 5 produtores. Aí vai dar X para cada um, aí não é o que você venderia numa feira, né? Mas já ajuda a não perder a produção total. E para encomendar os produtos orgânicos é muito simples. Pode estar passando o pedido pelo WhatsApp, né? Que lá na roça só funciona o WhatsApp. A pessoa não precisa nem ela fazer o pagamento antecipado, a gente confia na pessoa, né? E também a pessoa também precisa da gente, então a gente dá esse voto de crédito para a pessoa, né? A pessoa fez o pedido, a gente aguarda ela aqui até o horário estabelecido, né? E a pessoa também confia na gente. Com a mudança, os clientes, como a dona Miriam, ficam mais tranquilos por evitar as aglomerações e continuar se alimentando de forma saudável. As verduras, sabendo organizar direitinho, lavar, enxugar, elas duram até 15 dias mais verdinhas. E aí, nessa época é mais comodidade, vir aqui pegar e voltar para casa correndo. Já tá a bacia lá do lado de fora, que é para botar tudo do lado de fora e guardar. Bacana essa iniciativa, né? Bom, agora nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com Cláudio Alves, que traz mais medidas adotadas pelo município para enfrentar o coronavírus. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, e a todos que estão acompanhando o Link Espírito Santo. Pois é, as novas medidas para conter o Covid-19 foram tomadas hoje pela Prefeitura. Equipes da Vigilância Sanitária estão visitando indústrias do município para conferir as providências tomadas para evitar contaminação. A equipe da Vigilância Sanitária está visitando as indústrias do município. O objetivo é conhecer as medidas adotadas por elas e dar orientações sobre a prevenção do novo coronavírus. A visita está sendo feita nas empresas em que os serviços não podem parar. A primeira a ser avaliada foi a WEG Linhares e a vistoria ocorreu na tarde desta quarta-feira.
A Prefeitura de Linhares vai antecipar o ticket de alimentação para os servidores municipais. A acreditação no cartão dos mesmos será feita em etapas, para evitar a aglomeração de pessoas nos supermercados. Hoje, o valor de R$ 435 estará disponível para os servidores da Secretaria de Saúde. Na sexta-feira, para os vinculados à administração. E no sábado, para os servidores da Secretaria de Educação. As feiras livres estão proibidas de funcionar em Linhares. Bom, para evitar o desabastecimento e garantir também a renda dos produtores rurais, a Prefeitura colocou à disposição dos feirantes e clientes números de telefones para que as pessoas possam fazer os pedidos através de mensagem. Os impactos da pandemia do coronavírus chegaram ao agronegócio e o produtor rural está fazendo o possível para lidar com esse problema. O abastecimento da nossa população, ele acaba sendo muito importante nesse momento, né, de isolamento que é necessário para expandir para reter, na verdade, essa expansão do vírus, mas a nossa produção agrícola não para realmente, né, e tem que lidar com esse dinamismo, tomando as devidas precauções. Então, os nossos produtores, né, e toda a cadeia de produção da nossa agricultura está se empenhando nessa missão de continuar produzindo, né, mantendo esse abastecimento na cidade e também no campo, logicamente, mas tomando todas as precauções recomendadas pelos órgãos de saúde. Por conta do risco de disseminação do vírus, as tradicionais feiras livres de Linhares foram interrompidas. Foi necessário suspender todos os eventos, né, encontros que tivesse aglomerações de pessoas, para que a gente pudesse, né, conter essa expansão. E as feiras livres do município de Linhares, né, as duas principais, que são tradicionais, que são a do BNH e a do Araçá, elas têm cerca, cada uma, de 130 feirantes e circula, em média, a estimativa de 2.000 pessoas, né, em cada dia de feira, nesse curto período de tempo. Então, é uma aglomeração de pessoas muito grande, muito forte e com o fluxo de idosos também muito significativo. Por isso, foi necessário suspender. Agora, o cliente pode aguardar seus produtos fresquinhos chegarem na porta de casa. Então, foi montada uma central, uma mini central, né, para receber esses alimentos do campo. Os produtores entregam com fluxo de pessoas muito pequeno e aí são preparados os kits, né, de acordo com a encomenda do cliente, via WhatsApp, via as redes sociais, via telefone também. São montadas as cestas, tem várias opções para que o produtor possa receber em casa e esses feirantes vão entregar diretamente em casa sem custo, até adicional de frete, para o consumidor. Então, continua esse comércio, mas em um outro formato, respeitando todas essas limitações desse momento. São 4 números para contato: 99617 1582, 99533 2411, 99826 5054 ou 99611 5159. É só anotar e fazer o seu pedido pelo WhatsApp. É isso aí, o trabalho segue nesse formato enquanto perdurar esse período de isolamento, né? Vamos agora aos destaques policiais da nossa região. Foi divulgado nesta manhã a foto do suspeito de assassinar Wagner dos Santos Lima Costa, mais conhecido como Gueninha. O crime aconteceu em Regência, no dia 1º de março. De acordo com a polícia, Diego Ferreira Martins é apontado como autor do crime. Quem souber de alguma informação que possa levar à prisão de Diego, pode ligar para o 181 e não precisa se identificar. Uma mulher de 23 anos foi presa na madrugada desta quarta-feira após invadir um imóvel 3 vezes e praticar diversos furtos. Os donos do estabelecimento dormiam na hora da ação, que foi percebida pelos vizinhos, que acionaram a polícia militar. No ato da prisão, a mulher mentiu, dizendo ser sobrinha dos proprietários, que negaram, e ainda afirmou ser menor de idade para não ser levada para o presídio. Por hoje é só, eu retorno à Vitória. Com vocês, Fabiano e Adriana. Obrigada, Cláudio. Bom, o governador Renato Casagrande acaba de divulgar aqui os novos números da Covid-19 aqui no estado. Segundo o governador, hoje foram registrados 8 novos casos do coronavírus. 2 em Vitória, 3 em Vila Velha, 2 na Serra e 1 em Castelo. Agora, são 48 casos confirmados e 1.039 em investigação. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que um homem invade o apartamento de um casal de médicos na Praia do Canto e é morto pelo dono do imóvel. Instituto Jones dos Santos Neves divulga os números do PIB capixaba de 2019.
Um casal de médicos viveu momentos de pânico na noite de ontem. Um homem conseguiu invadir o apartamento da família no primeiro andar de um condomínio na Praia do Canto. O invasor foi morto a facadas pelo dono do imóvel. As imagens são impressionantes. Após invadir o condomínio, o homem escala o prédio e tenta invadir a varanda do primeiro andar. A cena foi gravada por moradores da Praia do Canto, que ficaram assustados. Não solta! Não solta! Não solta ele! Na residência, os moradores tentavam conter a entrada do homem usando uma vassoura. O suspeito tenta subir para o segundo andar, mas é segurado pelo morador, um médico de 47 anos. Os dois entram em luta corporal e, com uma faca, o morador desfere diversos golpes. O homem morreu no local. Tudo aconteceu por volta das 10 da noite. Segundo relatos de moradores à polícia, o suspeito teria invadido outros prédios aqui da Praia do Canto antes de subir até a varanda da família. Ainda de acordo com os moradores, ele apresentava sinais de que estava sob efeito de drogas. Momentos antes do crime, essas outras imagens registraram o homem andando de um lado para o outro. Nessa, ele pula dentro de um prédio. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência. Por volta da meia-noite, o corpo foi retirado do apartamento e encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória. Já o médico foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele pagou fiança de R$800 e foi liberado. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público Estadual, que vai definir se denuncia o médico ou arquiva o caso. Bom, o médico foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mas tão somente por defender aí a própria integridade física da família também. A Corregedoria da Polícia Civil vai acompanhar o andamento do caso, como é de praxe em situações aí de muita repercussão como essa. E um incêndio assustou os moradores de Vitória na tarde de hoje. O fogo começou numa área de mata do Parque Florestal em Fradinhos. A fumaça podia ser vista de longe. Assustados, os animais tentam fugir da região onde acontecia o incêndio. Homens do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas depois de quase 3 horas de trabalho intenso. Em Colatina, criminosos armados invadiram uma propriedade rural e mantiveram uma família refém. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite pra você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí, a Polícia Militar foi acionada na tarde desta última quarta-feira para atender uma ocorrência de um assalto em uma propriedade rural na comunidade de Cascatinha do Milanês, aqui em Colatina. Um grupo de criminosos, portando várias armas de fogo, rendeu integrantes de uma família que viveram momentos de pânico. Alguns minutos depois de mantê-los reféns, os bandidos fugiram com vários pertences da família e uma quantia em dinheiro, segundo as vítimas, cerca de R$ 1.300. Os criminosos levaram também um veículo Corolla. A PM foi acionada e começou uma perseguição. Os bandidos foram no sentido da BR-259 em direção ao bairro Santa Helena e posteriormente em direção ao córrego Santa Fé, região dos presídios aqui de Colatina. No meio da fuga, eles abandonaram o Corolla e entraram num Onix de cor branca que dava suporte ao assalto. Houve troca de tiros. Num determinado local, os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram por um matagal. Algum tempo depois, os PMs ouviram 4 disparos de arma de fogo. Em incursão pelo local, a polícia encontrou, já sem vida, Leonardo Alcuri Nascimento, já conhecido da polícia por vários crimes, inclusive roubo a uma agência bancária. Leonardo estava morto com um tiro aparentemente na altura da cabeça. Os outros bandidos fugiram, mas a polícia continua as buscas. Durante a perseguição, uma viatura da PM que desviou de um animal na pista acabou saindo da estrada. Não houve vítimas. Na fuga, os criminosos atiraram também contra um veículo Escort. O carro foi atingido por 4 disparos. Ninguém se feriu. Há indícios de que Leonardo tenha sido assassinado pelos seus comparsas. Além de vários objetos roubados da família, a Polícia Militar apreendeu os 2 carros utilizados na fuga e ainda 2 tabletes de maconha, cada um pesando aproximadamente 1 quilo, uma arma de fogo calibre 38 e também munição.
situação. A Polícia Civil segue agora investigando esse caso. Bom, vamos mudar de assunto. No meio dessa situação que vem deixando todos apreensivos, surge uma boa notícia. Um grupo de pessoas se uniu com a Polícia Militar aqui em Colatina para ajudar quem está privado de realizar suas tarefas rotineiras por causa da pandemia do coronavírus. Idosos que não podem fazer suas compras de supermercado, por exemplo, agora podem contar com a colaboração do projeto Polícia Militar e Amigos Solidários. Confira. Os amigos se reuniram pensando em ajudar aquelas pessoas do grupo de risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas, que podem sofrer mais complicações caso sejam infectadas pelo coronavírus. Para que eles fiquem em casa e se protejam, jovens estão oferecendo o tempo disponível para ajudar. E ela viu a dificuldade de alguns idosos, de pessoas próximas, de acessarem certos serviços essenciais, por exemplo, farmácias, supermercados com essa questão do coronavírus. E a gente juntou algumas pessoas próximas, até algumas pessoas que eram indicadas por outros colegas, e fizemos um grupo no WhatsApp com 16 pessoas por enquanto, e a coisa ainda está na informalidade, a gente ajudando assim o próximo, o dia a dia. Vai ter um número específico que as pessoas vão ligar pedindo ajuda, solicitando essa cooperação nossa, que é o número 988238829. Aqui em Colatina, desde a última segunda-feira, está em vigor um decreto municipal que proíbe a entrada de pessoas acima de 60 anos em supermercados, mercados, mercearias, padarias e hortifrutis. Mas muitos deles vivem sozinhos, e é aí que entra a ajuda do grupo de amigos. E para dar mais segurança ao trabalho dos voluntários, a Polícia Militar é parceira desse projeto e vai acompanhar toda a prestação de serviços. E o número disponibilizado por esses voluntários é tanto para quem precisa dos serviços e também para quem quer ajudar. Nesse grupo de WhatsApp, a gente designa a pessoa e a Polícia Militar que agenda tudo, de forma que seja seguro, tanto para a população, tanto para a gente. A ideia é sempre ajudar. E a Polícia Militar vem também para dar mais respaldo também. Afinal, é a Polícia Militar. Além de compras em supermercados, farmácias, o grupo também vai ajudar aqueles que precisam pagar contas. Mas é preciso ficar atento para não cair em golpes. A Polícia Militar deve estar presente nas operações. Infelizmente, tem muitos seres humanos ainda com más intenções e as pessoas podem se aproveitar dessa ação, entendeu? Por isso que a Polícia Militar é fundamental para dar esse respaldo para a gente e para as pessoas. Tá tudo um caos, né? Tá todo mundo com o coração apertado, todo mundo com medo, inclusive eu como médico também estou com medo, mas a gente tem que fazer o nosso dia a dia, a gente não pode abandonar o barco, não. A gente tem que seguir, né, nesse mar, nessa tempestade. Nós temos 16 voluntários hoje e esperamos que isso cresça para auxiliar as demandas, que vão surgir muitas, com certeza. Bela iniciativa, confirmando o telefone para quem quiser também colaborar e para quem precisar de ajuda. 988-23-8829, DDD 27. E a Prefeitura aqui de Colatina começou nesta semana uma limpeza especializada em pontos estratégicos da cidade para tentar evitar a proliferação do coronavírus. O serviço de limpeza está sendo realizado pelo Sanear. Pontos de ônibus e locais próximos a hospitais estão recebendo a higienização no período da noite. A limpeza está sendo feita com água, desinfetante e cloro. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é desinfetar esses locais e diminuir as chances de proliferação do vírus e contaminação. A ação faz parte do conjunto de medidas adotadas no município para combater a pandemia. E o município também, através da Secretaria Municipal de Saúde, está informando que os lotes da vacina contra a gripe, a influenza, se esgotaram e que um novo lote estará disponível já nesta próxima sexta-feira, dia 27. E assim que essas novas doses foram entregues, os pontos de vacina serão reativados. A Secretaria Municipal de Saúde pede à população dos grupos prioritários, idosos e também profissionais de saúde, que aguardem, pois as informações serão repassadas através dos meios de comunicação e também pela rede social. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio aí em Vitória. Com vocês.
Obrigado, Altemar. O estado recebeu mais uma remessa de vacina contra a influenza ontem. A terceira cota tem 132 mil doses, o que representa 11% do total que será destinado ao Espírito Santo. As vacinas já foram distribuídas para os municípios. E a seguir aqui no link, as novas regras de funcionamento dos supermercados em Cachoeiro de Itapemirim. E em tempos de quarentena, maestro faz serenata para vizinhos da janela de um prédio aqui em Vitória. Ontem nós mostramos aqui no link que o município de Cachoeiro de Itapemirim implantou mudanças nas regras de acesso aos supermercados, isso como forma de enfrentamento ao novo coronavírus. E agora, novas mudanças foram anunciadas. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana, e a todos. E é isso mesmo. Olha, a mudança agora é que a partir desta quinta-feira os idosos já têm horário especial de atendimento nos supermercados aqui de Cachoeiro, que é das 7 às 8 da manhã. A definição saiu depois de uma reunião entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e representantes dos estabelecimentos. A determinação visa cumprir o decreto da Prefeitura como forma de controle de acesso de pessoas com mais de 60 anos nesses espaços. O objetivo é evitar aglomerações que podem aumentar o risco de transmissão do novo coronavírus. Olha, o transporte coletivo aqui de Cachoeiro começou a operar nesta semana com frota reduzida. Além dessa medida, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços autorizou que os ônibus circulem apenas com passageiros sentados e, após identificada a lotação de passageiros, que é uma pessoa por assento, os motoristas estão autorizados a prosseguir a viagem sem mais paradas para novos embarques. Os pontos estão vazios e quem precisa pegar o coletivo mantém uma certa distância um do outro. Veja como ficam os horários. Os ônibus estão rodando das 5 às 8 da manhã, de 11 da manhã às 2 da tarde e das 5 da tarde às 8 horas da noite, com adequações nas linhas 072, que é o BNH via Centro, 080 IBC via Centro, 044 Vilagem da Luz via Centro, 077 Rui Pinto Bandeira via Centro, que terão redução de um carro por linha. A Agersa e a concessionária permanecerão acompanhando a movimentação de passageiros e, caso seja necessário, serão providenciadas adequações nas linhas e horários, com aumento da oferta para evitar superlotação nos coletivos. O comércio varejista daqui de Cachoeiro está fechado desde o último dia 21, cumprindo o decreto para ajudar na prevenção contra o coronavírus. As ruas continuam praticamente vazias e uma grande preocupação é a economia daqui do município, que mal se recuperou da enchente do mês de janeiro, que causou grandes prejuízos. Eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, que falou sobre o assunto. Como todo mundo, nós estamos com bastante preocupação. Para isso, nós tomamos algumas medidas preventivas, Cachoeiro saiu na frente, foi a primeira cidade a decretar, o fechamento do comércio varejista, já para que não viesse a acontecer conosco o que aconteceu em outros estados e outras cidades. Então, tendo em vista termos agido assim, até agora só tivemos um caso confirmado do coronavírus, Então, isso é muito importante, essa antecipação e a fiscalização, na medida que nós vamos sair mais rápido do processo do coronavírus. A gente saiu de uma enchente que devastou mais da metade do nosso comércio e agora os comércios tendo que fechar. Como é que está essa economia no momento? Tivemos mais de 500 lojas que tiveram seus comércios, seus negócios atingidos pela enchente, mas nós tomamos também naquela ocasião algumas medidas importantes, Nós apoiamos a realização de um bazar, onde tivemos ali em torno de 40 empresas expondo os produtos que foram recuperados da enchente, foram vendidos mais barato, e ali deu um oxigênio, deu um fluxo de caixa para as empresas. Posteriormente, 15 dias após, nós fizemos
grande feirão aqui no centro da cidade, onde também colocamos essas lojas, né, para vender seus produtos, e houve um faturamento bastante considerável, e muitas lojas ali elas conseguiram a recomposição econômica para continuar a sua atividade, né? Então já estava retomando a atividade normalmente. Aí veio o problema do coronavírus e agora voltamos praticamente a estaca zero. O comércio realmente está fechado, é necessário, cada empresário está conversando com seus contadores, né, vendo as alternativas e as possibilidades de passar por esse momento difícil, por essa crise. Mas nós temos certeza que eles vão saber negociar com os bancos, com seus credores, com seus fornecedores, com seus funcionários e sob orientação certamente dos seus contadores, e vão superar essa crise. Alguns, infelizmente, em função do problema anterior da enchente, talvez não retornem ao mercado, mas é um pequeno número. Nós acreditamos, temos conversado com o setor até mesmo nos procurou, a grande maioria nos procurou, preocupado com a pandemia e se colocando à disposição para fechar o comércio e estabelecimento. O que eu tenho para falar é exatamente o que nós estamos fazendo, né? A prevenção, a profilaxia, ela é fundamental para a saúde. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região. Uma boa noite para vocês e até lá! Obrigada pelas informações, Samuel. Bom, e agora há pouco, empresários fizeram uma carreata no centro de Cachoeiro pedindo o fim do decreto que determina o fechamento do comércio na cidade. Cerca de 250 carros participaram da manifestação, que foi convocada e divulgada aí pelas redes sociais, e orientava que todos os participantes usassem máscaras e não saíssem dos carros. Bom, e antes de encerrar o link de hoje, uma notícia bacana para ajudar a relaxar nesses dias de quarentena. O maestro da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Leonardo Davi, tomou a iniciativa de apresentar uma serenata para os vizinhos da janela do seu prédio aqui em Vitória. Olha só. O maestro contou com a participação da sua esposa, Gabriela Queiroz, que também é professora de violino. Juntos, eles tocaram diversas canções na noite de ontem, da sacada do prédio onde moram, no centro de Vitória. A iniciativa agradou os vizinhos, que registraram a serenata das suas janelas. Segundo os artistas, essa somente foi a primeira apresentação. Outras estão previstas para acontecer no prédio nos próximos dias. Bacana iniciativa, né, Adriana? Parabéns ao maestro Leonardo Davi e a esposa dele também. Bom, e o Link Espírito Santo desta quinta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê no programa Em Destaque, que hoje traz uma entrevista com o médico e deputado federal Sérgio Vidigal. O assunto são os reflexos políticos gerados pela pandemia do novo coronavírus. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, informação para você crescer.